o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele não está dentro daqueles evangelhos chamados evangelhos sinóticos. É um evangelho também como os outros, mas que tem características particulares, peculiares, né? E a primeira coisa que nós temos que pensar é quem é que é esse João, né? Claro, como os outros evangelhos, o nome dele também não aparece assim, né? É um evangelho anônimo. Mas o que nós sabemos é que João é aquele filho de Zebedeu, irmão de Tiago, diz o texto. Olha só, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Da mesma maneira, sabemos que ele é o autor, e nós temos várias evidências externas. O próprio Papias, né, que foi um dos pais da igreja, inclusive a tradição diz que João foi contemporâneo dele, Eusébio de Cesareia, que é um historiador, o próprio Justino Marte, que foi um apologista, Taciano, e um cânon muito importante chamado cânon Muratório. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse cânon com vocês, quando entrar nas epístolas, depois a gente fala, e outros, Tertuliano, Clemente de Alexandria, ou seja, é um texto muito citado. Por que que a gente diz isso? Porque os documentos da igreja citam demais este evangelho, por isso a sua importância. E também nós temos algumas evidências internas, porque há uma referência aqui ao discípulo que Jesus muito amou. Isso parece indicar o próprio autor, falando de particularidades que somente ele poderia descortinar para nós, né? Então, quando a gente pensa nesse evangelho, por que se escreve mais um evangelho? Como disse, por conta dessa perspectiva que você tem da mesma situação. Evidente que não estamos falando meramente de um relato biográfico, até porque João começa de uma maneira muito diferente o seu evangelho, né? No princípio era, estava, acontecia a palavra, o Logos. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou seja, a própria palavra, a própria razão, o próprio discurso. E isso nos faz uma alusão ao primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A isso nós chamamos de uma alusão que se faz à revelação de Deus, ou seja, a ligação que João faz com o Antigo Testamento ou com o pensamento importante de um Deus criador de todas as coisas. Olha que legal! Abre o evangelho descortinando para nós e diz que essa palavra, que a palavra criadora, essa palavra se fez carne no versículo 14 do capítulo 1. Por isso que a gente diz que o propósito é trabalhar de maneira efetiva, mostrando como esse Deus criador de todas as coisas deveria agora ser percebido e visto na pessoa do Senhor Jesus Cristo, claro, né? Combatendo principalmente essa religião legalista, os líderes de Israel que na verdade perderam a perspectiva do Deus verdadeiro, do único e poderoso Deus, né? Uma outra perspectiva também diz que João sempre, em todo tempo, está combatendo uma heresia chamada dualismo gnóstico ou a perspectiva do docetismo. Não vou entrar nesse tema agora, porque há um momento específico para falar sobre isso quando tratarmos das epístolas de João, mas há quem entenda que esse pensamento na mente de João no momento em que ele está escrevendo também. Por isso, quando a gente pensa no Evangelho de João, estamos pensando num autor que está apresentando o rei descrito em Mateus, o servo descrito em Marcos, o filho do homem, o homem perfeito descrito em Lucas. Agora nós estamos vendo agora
aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Ele é tudo isso e mais alguma coisa. Por quê? Porque ele, na verdade, é aquele que dá sentido a todas as coisas. Por isso que o Evangelho de João deve ser visto nestas perspectivas, mas principalmente apresentando o Senhor Jesus, os seus ensinos, a sua maneira de se comportar, as suas atividades e muito mais do que isso ainda, como aquele que está conectado com o Pai, com o Espírito, portanto, a Trindade em ação, mas principalmente aquele que gera um novo nascimento, aquele que traz uma nova vida para um povo específico, um povo que o ama e um povo que é amado por ele. Essa perspectiva do Evangelho, essencial entender e pensar como é que esse propósito é alcançado por meio de um escrito ímpar, um escrito muito intenso e um escrito que mostra para nós como é que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. O Evangelho de João tem algumas particularidades interessantes que nós precisamos pensar. Uma delas é que o Senhor Jesus se apresenta com a afirmação muito interessante, que é a ideia do eu sou. Em outras palavras, João mostra para nós as várias afirmações do Senhor, né? E é interessante por quê? Porque quando nós usamos essa expressão eu sou, logo nós lembramos do Antigo Testamento, quando Deus se revela ao próprio Moisés e ele diz exatamente eu sou quem sou, ou seja, uma afirmação que está relacionada com o nome Jeová ou Iavé. No hebraico significa exatamente a essência do ser, aquele que é, ou seja, que não tem começo, não tem fim, portanto, é uma expressão que nos remete à ideia da eternidade. Olha que interessante, olha que revelação. E o que é mais interessante ainda é a maneira como isso está na língua original. Porque assim, na língua original, o verbo já carrega o pronome. Então, por exemplo, o verbo eimi. O verbo eimi, eu sou. Quando se usa o pronome, é uma ênfase, eu mesmo, e somente eu sou. E essa é a construção que nós temos em João. Ego eimi, eu mesmo sou o que sou. Agora, quais são as perspectivas do eu sou? Nós temos aqui algumas verdades relacionadas à sua própria pessoa, ou seja, mostra para nós a essência do Salvador. Por isso que eu digo, João tem essa característica assim, muito peculiar de apresentar Jesus. E nós encontramos aqui, eu quero destacar 7 declarações nesse evangelho a respeito do eu sou. Por exemplo, né? Eu sou o pão da vida.
aquele que alimenta, aquele que nos projeta, que nos coloca com o pé na eternidade. Vamos falar mais isso lá em Efésios. Eu sou a luz do mundo, ou seja, aquele que dá clareza para que a gente possa caminhar, para que a gente possa dar o passo seguinte. Eu sou a porta das ovelhas, ou seja, existe um lugar que a gente entra e esse lugar tem porta, tem entrada. Eu sou o bom pastor, alguém que anda com a gente, que cuida de nós, alguém que tem um cuidado, e esse cuidado, como disse Mateus, constante em todo o tempo. Todos os dias estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas há uma declaração: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E isso é espetacular. Por quê? Porque é a esperança, é a vida, é isso que traz para nós esse conforto. E depois o próprio João dirá lá em Apocalipse 21 que ele enxugará dos nossos rostos, da nossa face, as nossas lágrimas. Por quê? Porque não haverá morte, não haverá luto, as primeiras coisas passaram, mas até lá ele é esse bom pastor, ele é a ressurreição, ele é a vida. Mas ele diz mais: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ainda diz: eu sou a videira verdadeira. E é evidente que é da videira que vem o suco de uva, que vem o vinho. E daí nós temos então esse conceito presente em João da ceia do Senhor, da comunhão com Deus, do relacionamento real e verdadeiro que Jesus espera dos seus discípulos. Por isso que há duas grandes partes, há dois grandes blocos em João. A primeira, a apresentação de Jesus para o mundo. Jesus opera os sinais, os milagres, e com todos os seus significados e propósito, e depois Jesus então se apresenta aos seus discípulos, onde não há milagres senão a ressurreição do Senhor. Por isso que o ponto central, e é como o evangelho é visto, como o evangelho dos sinais. Por quê? Porque ele revela, ele mostra alguns sinais para nós aqui, transformando, por exemplo, água em vinho, a cura do filho de um oficial de um rei, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães. Jesus anda sobre o mar e só Deus pode fazer isso. Cura um cego de nascença, ressuscita Lázaro. São todos sinais que o governo, a autoridade, a vida, a ressurreição, o bom pastor, aquele que cuida, está presente. Por isso, pensar em João é pensar num livro onde Jesus não só mostra o sinal, como ele próprio é o sinal, a realidade, a verdade presente, imanente, pessoal, que se envolve agora e mais do que isso, nos transforma de dentro para fora. Isso João chamará de novo nascimento, ou seja, aquele que nasce, não nasce da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasce da vontade do Deus Todo-Poderoso. Essa é a perspectiva de Jesus. Por isso nós temos sempre que lembrar que o amor de Deus nos coloca face a face com o nosso Senhor e nos leva a uma vida real e efetiva.